Amém? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa, adorando, bendizendo, louvando e aprendendo da sua palavra. Hoje é o primeiro domingo do Advento, né, como já foi falado, por isso a liturgia inclui essas velas, né, que é uma forma de lembrarmos simbolicamente dos dias que antecedem o Natal e nos lembrarmos que Jesus é a luz do mundo, né? Ele veio a este mundo como a luz, e os homens, diz a Bíblia Sagrada, amaram mais as trevas do que a luz. Mas todo aquele que crê em Jesus, o próprio Senhor Jesus declarou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós louvamos a Deus porque nós já temos a luz da vida, que é o Senhor. Amém? Graças a Deus. Amém, amados. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Só informando, né? A questão da liturgia, na parte do ofertório, nós temos esses envelopes aí. Sempre os irmãos que estão aqui na frente esquecem de dizer. Esses envelopes aí que são para colocar tanto as ofertas, e o envelope amarelo está lá atrás para colocar o dízimo. Então é sempre bom informar isso. Mas também nós recebemos oferta através de Pix. Não temos ainda a conta da igreja, mas temos a conta da tesoureira da igreja, né, que é a presbítera Mônica, que hoje está ausente por conta da cirurgia que fez esta semana. Mas depois a gente vai informar. Daqui para janeiro a gente vai ter a conta da igreja, vendo o nome da igreja, e aí a gente vai poder informar os irmãos melhores, para que, inclusive, vai ter aí um Pix no adesivo colado no banco, para quem desejar não ofertar em dinheiro, ofertar no Pix, e aí vai fazê-lo através desse QR Code que vai estar fixado no adesivo nos bancos da igreja, tá bom, irmãos? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 9. Como nós estamos iniciando hoje o primeiro domingo do Advento, nós então queremos meditar sobre o Natal, sobre textos que se referem ao Natal. Recomendar até o pessoal do louvor para cantar no próximo domingo, Nas Estrelas, que é uma música que tem tudo a ver também com o Natal. Mas Isaías capítulo 9, versículo de número 6 é o texto que nós vamos ler. Nós vamos começar uma série de mensagens a partir de hoje sobre os 4 nomes dados a Jesus aqui em Isaías 9:6. Embora no próximo domingo eu não vou estar aqui, porque eu vou estar em São Luís, na reunião do presbitério, mas o pastor Lauro vai estar pregando, e aí quem sabe também ele vai estar nessa sequência de nomes dados a Cristo aqui no capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Abra então a sua Bíblia nesta porção das Escrituras. Todos encontraram? Nicolas já está fumando. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu vou ler mais uma vez. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nome próprio de pessoa ou antropronome é o nome dado à pessoa ao nascer, do batismo, ou talvez em outra ocasião especial, de acordo com a cultura e os costumes de cada povo, pelo qual essa pessoa é conhecida e chamada. O nome é considerado o elemento mais antigo de identificação do homem. No direito, o nome atribuído à pessoa física é chamado de nome civil. A pessoa física, então, é chamada pelo nome civil e tem a função de identificar e individualizar a pessoa durante toda a sua existência e até depois dela. Sendo assim, entendemos que ter um nome é importantíssimo e fundamental para qualquer um de nós, para qualquer ser humano. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, a
os pais darem o nome aos seus filhos, profetizando algo sobre suas vidas. E aí então nós encontramos diversos nomes bíblicos, quando os pais então nomeavam, davam nome aos seus filhos, de certo modo profetizando o que haveria de acontecer com a vida dos seus filhos. Nós encontramos também o próprio Deus mudando o nome de diversos personagens da Bíblia, Todos nós já ouvimos falar que Abrão, Deus mudou para Abraão, Sara para Sarai, Sarai para Sara, Jacó para Israel, príncipe com Deus, príncipe de Deus, e assim diversos nomes na Bíblia foram mudados pelo próprio Deus. Nesse texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, o profeta está aqui profetizando 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, o Messias prometido vir ao mundo, e ele então nos dá 4 nomes pelos quais Jesus seria conhecido. Nós encontramos lá no Novo Testamento o próprio anjo Gabriel dizendo que Jesus, o nome do Cristo, o nome do Messias seria Jesus, mas também seria chamado de Emanuel, Deus conosco. E aqui, Isaías 9, 6, Isaías profetiza que ele será chamado, o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Há algumas versões da Bíblia que contém aqui 5 nomes, porque elas trazem uma vírgula no nome maravilhoso, vírgula, conselheiro. Mas a maioria das traduções modernas entende que não há essa vírgula aqui no hebraico, e então seriam não 5 nomes, mas 4 nomes: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Portanto, nós estamos diante de 4 nomes pelos quais o Senhor Jesus seria conhecido, pelos quais o Senhor Jesus exerceria a sua vida, a sua identificação e o seu ministério, abençoando o seu povo. Nós temos que são nomes compostos: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São nomes que não somente identificam a pessoa de Jesus, a pessoa do Messias, a pessoa do Emanuel, mas também trazem bênçãos para o seu povo, trazem bênçãos para aqueles que creem. Portanto, vamos meditar nesse primeiro nome composto aqui, Maravilhoso Conselheiro, que é um dos nomes benditos pelos quais Jesus ficou conhecido. Mantenha sua Bíblia aberta. Vejamos então como esse nome, Maravilhoso Conselheiro, é profundamente identificador da pessoa de Jesus, mas é também profundamente abençoador daqueles que creem, daqueles que são seguidores de Jesus. Portanto, o primeiro nome é Maravilhoso Conselheiro. O que nós podemos aprender acerca disso? Qual é o significado? Quais são as implicações desse nome Maravilhoso Conselheiro? Eu trago então 3 questões para a nossa reflexão. A primeira questão está revelada nessa expressão Maravilhoso Conselheiro, porque diz respeito a Jesus como um guia inigualável. Nós devemos lembrar que nos tempos antigos, no contexto cultural da época onde a Bíblia foi escrita, os reis e os governantes tinham em seus palácios aquilo que era chamado de conselheiros, geralmente um conselheiro ou vários conselheiros. Os conselheiros governavam juntamente com os reis. Eles davam não somente conselhos, mas eles eram uma espécie de primeiro-ministro, de alguma forma, decidindo juntamente com os reis, decidindo juntamente com os imperadores, com os governantes, os rumos, os destinos de uma nação. E aí, quando os poderosos, quando os reis, quando os governantes tinham algo a decidir, tinham algo a decidir pelo bem do povo, pelo bem da nação, eles convocavam os conselheiros para assim os aconselharem e realmente decidirem juntamente com eles. Mas aí, Jesus, nesse texto, é chamado de Maravilhoso Conselheiro. E essa expressão é também confirmada em Isaías 28, versículo 22.
29, olha lá, Isaías 28, versículo 29, quando a palavra de Deus também nos diz assim: também isso procede do Senhor dos Exércitos, Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Ele é maravilhoso em conselho. Meus amados irmãos, aqui, como também lá em Isaías 9:6, o texto sagrado está nos dizendo que os conselhos do Senhor, aquilo com que Ele nos guia, a sua palavra que nos orienta, a sua palavra que nos dá um norte, os seus conselhos, as suas orientações, os seus mandamentos, a sua palavra, de alguma forma, servem-nos como um guia inigualável. Os conselhos do Senhor, que governam a vida daqueles que nele creem, são incomparáveis e caracterizados pela maravilha ou pelo extraordinário. A expressão em hebraico para maravilhoso aqui é a expressão Pelé, que coincide, né, com o apelido do rei do futebol, Pelé, é a expressão Pelé, né, em hebraico. E a ideia aqui é que os conselhos do Senhor, as ideias do Senhor, né, a forma como o Senhor dirige a vida do seu povo, todas as suas falas, todas as suas orientações, o norte com que Ele deu às nossas vidas, são algo maravilhoso, são coisas extraordinárias, são coisas que nos deixam estupefatos, que nos deixam maravilhados, que nos deixam encantados. Mas é interessante dizer que as palavras do Senhor, que os conselhos de Jesus, os conselhos do Messias são maravilhosos, mas são extremamente simples. Foi o grande reformador Martinho Lutero que certa vez disse que as palavras, os conselhos de Jesus são simples que até uma criança pode entender, mas elas também são tão poderosas que desafiam os mais sábios deste mundo. Olha aí que coisa interessante, a palavra de Jesus, as orientações de Jesus, os conselhos de Jesus extraídos na sua palavra são tão simples que até uma criança pode entender, mas também são tão poderosos que desafiam até os mais sábios deste mundo. De fato, meus irmãos, nós sabemos que as palavras do Senhor, que o orientar do Senhor, que os conselhos do Senhor são algo maravilhoso para a nossa vida, e nós precisamos a cada dia meditar na sua palavra, meditar nos seus conselhos, mas não somente isso, praticarmos, porque são simples, não é um arrazoado, né, teológico, filosófico, de tal modo que nem todos aqueles que são iniciados conseguem entender, conseguem perceber, conseguem compreender. Não, as palavras de Jesus são simples que até mesmo uma criança entende, mas que desafia até os mais sábios deste mundo. Amém, amados? É interessante que não somente o Senhor é um guia inigualável e as suas palavras, seus conselhos são simples, mas também são conselhos, são orientações extremamente práticas. Jesus não fez arrazoados filosóficos, teológicos, para que as pessoas ficassem, tão somente no plano da teoria, no plano do arrazoado, no plano dos pensamentos. Jesus, com todos os seus conselhos, foi profundo, ao mesmo tempo simples, mas extremamente pragmático, extremamente prático, porque as orientações, os conselhos do Senhor tinham como alvo, tinham como objetivo que o seu povo colocasse a sua palavra em prática, colocasse os seus conselhos no seu dia a dia, no seu cotidiano. Por isso é estranho quando alguém se diz cristão e não procura praticar os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus são práticos. Os ensinamentos de Jesus devem estar no cotidiano da existência de cada cristão. Foi por isso que o próprio Senhor Jesus estranhou e disse certa vez: por que me chamais de Senhor e não fazeis o que eu vos mando? A outra palavra de Jesus que disse, que lá no dia do juízo ele vai dizer que nunca vos conheci, porque
alguns vão dizer que praticaram isso, que profetizaram, que expulsaram demônios. Nunca vos conheci, porque de fato aquele que conhece a Jesus é aquele que deve lutar, esforçar, se dedicar a praticar a sua palavra, que é uma palavra simples, mas ao mesmo tempo prática, que desemboca no cotidiano da vida, que desemboca no meu falar, no meu pensar, no meu agir, enfim, em todo o meu ser, a palavra de Jesus, a orientação de Jesus, os conselhos de Jesus deve estar na prática do meu cotidiano. E são simples e são práticas. O escritor Philip Yancey, certa vez, conta num dos seus livros, que foi visitar uma catedral ortodoxa, uma igreja igreja ortodoxa grega. E ele foi visitar, mas era um dia que não estava aberto à visitação. Mas o sacerdote resolveu abrir uma exceção e mostrar a ele a catedral. E o sacerdote estava a paisana, digamos assim, e o guiou, escritor famoso, Philip Yancey, por toda aquela catedral, mostrando todo aquele ambiente bonito, belo, gótico, e tal. E quando estava terminando aquela visitação, só Philip Yancey ficou tão encantado que resolveu sugerir ao sacerdote: olha, vamos fazer uma oração, eu estou tão encantado aqui com esse ambiente gótico, bonito, dessa catedral ortodoxa, que eu gostaria de uma oração, vamos fazer uma oração? Aí quando Philip Yancey, o sacerdote que estava paisano, ouviu essa sugestão do escritor americano, ele disse: espera aí. Aí ele correu lá dentro, saiu da catedral, deixou lá Philip Yancey, correu lá na sua casa. E aí depois de 30 minutos ele voltou todo paramentado, com a veste sacerdotal, voltou com um missal, voltou com um livro de orações, voltou com incenso, E aí o Philip Yancey disse: mas eu pedi somente uma oração, uma simples oração para invocar Deus. E o sacerdote ortodoxo, com toda aquela tradição litúrgica e tal, para fazer a oração, uma simples oração, precisou trazer incenso, precisou vestir uma veste sacerdotal, precisou pegar um missal, precisou pegar um livro de oração. E aí então começou uma reza para fazer aquele momento de oração com Philip Yancey. O que é que Philip Yancey concluiu desse episódio? Ele ficou pensando: a religião de Jesus, os ensinamentos de Jesus são tão simples, são tão práticos, bastava invocar o Senhor. Jesus disse, quando orares, fecha a porta do teu quarto, e ora ao teu Pai que em secreto te vê. Bastava invocar o Senhor, bastava dar as mãos ou não e orar a Deus, e orar em nome de Jesus. Mas o sacerdote precisou passar meia hora se paramentando, trazendo incenso, trazendo missal, trazendo livro de orações, porque muitas vezes as pessoas transformam a religião de Jesus numa coisa complexa, cheia de tradições, cheia de ritos, e esquecem que há uma simplicidade no ensinamento do Senhor, de que há uma praticidade muito menos complexa do que a religião fez. Basta invocar o nome do Senhor, basta invocar o nome do Senhor, e em nome de Jesus Ele atende a nossa oração. Amém, amados? Portanto, maravilhoso conselheiro, porque ele é um guia inigualável. Sim, os conselhos do Senhor nos guiam, os conselhos do Senhor são maravilhosos, porque eles nos orientam, eles nos dão norte, eles são simples e ao mesmo tempo são práticos. Mas há uma segunda questão que eu também gostaria de pensar com os irmãos: é que a expressão maravilhoso conselheiro não só tem a ver com Jesus ser um guia inigualável, mas também Jesus é um orador incomparável. Queridos, Jesus falou de maneira incrível, de tal modo que ele se tornou um orador incomparável. Isso foi dito até mesmo pelos seus inimigos. Se você abrir o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46, você vai encontrar os soldados que foram prender Jesus, amando os sacerdotes lá na Judéia, lá em Jerusalém. E aí no versículo 45 e 46 há o seguinte relato do evangelista João: voltaram, pois, os guardas à presença
principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não trouxestes preso? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Os soldados foram para prender Jesus. Os sacerdotes, os fariseus disseram: vão lá e prendam a Jesus, prendam o Messias, prendam esse profeta galileu. E os soldados foram lá, os guardas foram lá, mas os guardas se preocuparam antes de prender, ouviram o que Jesus estava dizendo. E eles ouviram, eles se cantaram, eles se maravilharam e voltaram. Quando voltaram, os sacerdotes perguntaram: ei, por que não trouxestes? E aí essa frase é lapidar, porque é um reconhecimento não só dos discípulos de Jesus, mas até mesmo dos seus inimigos, até mesmo daqueles que foram prendê-lo. Eles disseram: jamais, jamais alguém falou como este homem. Meus amados, estas são as palavras de Jesus, o maravilhoso conselheiro, cujas palavras são eternas, cujas palavras o próprio Pedro declarou: a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém, amados? Foi o próprio Jesus quem declarou também: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Diz a Bíblia Sagrada que diante do sermão da montanha, o sermão do monte, a reação da multidão que escutou a palavra de Jesus foi de maravilhamento. Olha lá o que é que diz em Mateus capítulo 7, versículo 28, né? Mateus capítulo 7, versículo de número 28, a palavra de Deus diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A expressão aqui, maravilhada, pode também ser traduzido como estupefata, admirada ou ainda impressionada. Tudo isso porque Jesus falava com autoridade, com coerência, e os seus conselhos, a sua palavra são maravilhosos, de tal modo que aqui aquela multidão ficou estupefata, aquela multidão ficou maravilhada, aquela multidão ficou admirada diante das palavras de Jesus. Meus amados, foi por isso que Isaías declarou e profetizou dizendo: ele será chamado maravilhoso conselheiro, porque jamais existiu um orador como Jesus. Ele é incomparável, porque as palavras de Jesus são vida, vida eterna, vida em abundância, vida e verdade para todos aqueles que creem. Você pode dizer amém? É interessante que a palavra do Senhor nos diz que as palavras de Jesus produzem vida no coração daqueles que acolhem a sua palavra. Mas não somente isso, elas produzem também limpeza espiritual. Ouvir a palavra de Jesus, meditar na palavra de Jesus, meditar nos conselhos de Jesus, limpa-nos espiritualmente. Foi isso que ele disse para Pedro, para os apóstolos, quando no episódio do lava-pés, né? E o Pedro disse: olha, não me lava só os pés, mas lava o corpo todo. E aí o que Jesus disse? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, transmitido. A palavra de Jesus limpa, a palavra de Jesus purifica, a palavra de Jesus lava o interior. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que pois ele purificou-nos pela lavagem da água pela palavra. Todo aquele que é cristão, todo aquele que é seguidor de Jesus está limpo pela palavra de Jesus ministrada ao nosso coração. Amém, amados? É por isso, queridos, que as palavras de Jesus são palavras encantadoras, admiráveis, que geravam exclamações de admiração e gozo. Certa vez Jesus estava discussão e antes dele terminar a discussão, antes dele terminar o seu discurso, lá em Lucas, no capítulo 11,
uma mulher o interrompeu e ela ficou tão admirada com as palavras de Jesus. Lucas, no capítulo 11, versículo 27 e 28, registra esse episódio. Olha lá, diz assim: ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concedeu e os seios que te amamentaram. Quer dizer, aquela mulher, ela explodiu num brado de louvor, quando ouviu as palavras de Jesus. Ela disse: feliz aquela que te amamentou, feliz aquela que te concebeu. Talvez esse seria o momento de Jesus exaltar a sua mãe, exaltar Maria, mas não aconteceu isso. O texto diz que Jesus, ele porém respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Meus queridos, que coisa preciosa! Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está aguardando a palavra de Deus. Jesus está dizendo que você é mais bem-aventurado do que a mulher que concebeu e os seios que amamentaram Jesus. Amém, queridos? Olha que privilégio, olha que bênção! É porque a palavra de Jesus é esse maravilhoso conselheiro, um orador incomparável, cujas palavras nos encantam, cujas palavras mexem no nosso coração, cujas palavras fazem arder a alma. Todos nós estamos lembrados daquele episódio quando os discípulos caminhavam por Emaús e Jesus colocou-se ao lado deles. E Jesus colocou-se ao lado deles e começou a falar-lhes, porque segundo o pensamento deles, Jesus ignorava o fato de que o profeta Jesus havia morrido em Jerusalém e tal. E aí Jesus começa a objetar, citando Moisés, citando os profetas, mostrando que o Filho do Homem deveria padecer e tal. E aí então eles resolvem, chegam no local, resolvem cear. E aí Jesus ceia com eles reconhecem Jesus some e eles então continuam, mas eles reconhecem, era o Senhor. E aí há uma palavra deles assim: porquanto, quando ele falava no caminho, não nos ardia o coração. Amados, nós cristãos somos aqueles que, ao ouvirem as palavras de Jesus, não podemos ficar insensíveis, não podemos ficar inertes, não podemos ficar de certo modo assim, como quem diga: isso não é comigo. As palavras de Jesus devem arder no coração daqueles que creem. Amém, amados? Portanto, essas palavras são maravilhosas. Essas palavras vêm de um orador inigualável. A grande questão que se coloca para mim e para você é: nós temos nos encantado, nós temos nos maravilhado diante das palavras do Senhor. Há uma simplicidade, há uma praticidade na palavra de Jesus, mas há sobretudo também um maravilhamento, um encantamento, cujas palavras devem gerar em nós esse ardor na alma, no coração, deve gerar em nós uma prática, um desejo de viver, de vivenciar, de cada dia mais nos dedicarmos ao Senhor. Há uma Bíblia, há uma versão da Bíblia que traz as palavras de Jesus em vermelho. Não sei se você possui essa Bíblia, eu não possuo, mas eu tenho na minha casa, na minha biblioteca, uma Bíblia cujas palavras de Jesus vêm em vermelho. É uma Bíblia que pelo menos tenta destacar o fato de que tudo é palavra de Deus, mas as palavras de Jesus são algo do mais tocante para a alma humana. As palavras do Senhor, as palavras vindas do próprio Jesus. Há teólogos liberais que questionam, que dizem: não, mas aquilo que foi acréscimo, essa palavra não veio de Jesus, foi a igreja que colocou, foi o evangelista que colocou, foi a comunidade que colocou. Eu não me importo com isso, e eu não aceito isso, porque as palavras de Jesus foram preservadas pela igreja primitiva, foram preservadas sobretudo porque o Espírito Santo inspirou os apóstolos, os evangelistas para registrarem as palavras de Jesus. E de fato, meus amados, as palavras do Senhor são vida para todos aqueles que creem, porque Ele é esse maravilhoso conselheiro. Quem não pode se encantar quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não pode se maravilhar diante do convite de Jesus? Vinde a mim, todos vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque nós nos encantamos, nos maravilhamos pelas palavras de Jesus. Amém, amado? Louvado seja Deus. Ele sim é um orador inigualável. Mas para terminar, há uma última questão nessa expressão maravilhoso conselheiro. Não somente um guia inigualável, um orador incomparável, mas também um sábio inigualável, sem igual. A terceira e última implicação do nome maravilhoso conselheiro está na ideia de um sábio. A sabedoria de Jesus não estava apenas em suas palavras e ensinamentos, mas também em suas atitudes, em suas ações. Há uma tendência de pensar maravilhoso conselheiro somente no que Jesus aconselhou, falou. Mas o que Jesus viveu, as atitudes de Jesus, as ações de Jesus, meus amados, em toda a sua história, muitos sábios, dotados de uma sabedoria fenomenal, se cercaram de grandes, se cercaram de alunos. Contudo, nenhum sábio deste mundo na história humana pode ser comparado ao sábio Jesus de Nazaré. Isto porque a sua generosidade no trato com os humildes e pecadores deste mundo não tem paralelo na história. Por isso ele pode ser chamado de maravilhoso conselheiro, porque não somente as suas palavras foram maravilhosas, foram encantadoras, não somente as suas orientações foram inigualáveis, mas as atitudes do Senhor. Ele manifestou perdão, ele manifestou graça, ele manifestou misericórdia, ele tratou a todos com igualdade, ele perdoou, ele amou-nos até o fim, ele acolheu publicanos, pecadores, meretrizes, ele acolheu a todos, porque a todos amou, porque a todos manifestou a graça salvadora, transformadora de Deus. Devemos lembrar que os sábios deste mundo sempre se cercaram de discípulos e alunos sábios e de nobre estirpe. Jesus, diferentemente dos sábios deste mundo, comeu e bebeu junto aos pecadores. A pior estirpe da sociedade da época: meretrizes, publicanos, pecadores. Mas por quê? Porque Jesus intentou levar-lhes o amor e a graça de Deus. Temos então diante disso uma maravilhosa sabedoria expressa em toda a sua vivência, em todas as suas atitudes. Por isso o apóstolo Paulo, muito sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, expressou lá no livro de Colossenses 2, versículo 3: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Portanto, quem quiser sábio, não para este mundo, mas para Deus, precisa cada vez mais meditar, refletir e cada vez mais tomar para si o exemplo da vida e da sabedoria de Jesus, porque ele certamente foi um maravilhoso conselheiro. Amém, amados? A vivência de Jesus, as suas palavras ternas, como também as suas duras palavras em alguns momentos, as suas palavras que exalavam amor, as suas atitudes que manifestavam o perdão, as suas atitudes que manifestavam o acolhimento, tudo isso foi de uma sabedoria inigualável. Por isso Isaías estava inspirado pelo Espírito ao declarar: ele será chamado maravilhoso conselheiro. No século XIX, um senhor que era governador do estado da Virgínia, americano, formado em direito, tinha sido também advogado, mas estava terminando a carreira como governador da Virgínia, Estados Unidos. Ele vinha caminhando com um amigo agnóstico, ele também sendo ateu,
E esse amigo agnóstico olhou, observou que haviam várias torres na cidade que ele governava. E aí então aquele amigo agnóstico disse: olha, que absurdo, né? Cheio de torres de igrejas, a ignorância prevalece aqui nessa cidade. E aí aquele advogado e governador da Virgínia disse: de fato, né, há aqui muita ignorância, por isso a proliferação de muitas igrejas. As pessoas ignoram, Deus não existe, Jesus nunca existiu. E aí quando ele fez essa afirmação, o seu amigo disse assim: por que você não escreve um livro provando historicamente, provando com todos os documentos, com toda a história, que Jesus é uma lenda, nunca existiu, que Deus é um conto, que Jesus nunca existiu, que tudo aquilo é mentira, que tudo aquilo é ilusão, que tudo aquilo é lenda? E aí aquele escritor, aquele advogado, né, governador da Virgínia, tomou para si aquela posição: se eu vou fazer esse livro, vai ser a obra da minha vida, eu vou começar a juntar material, né, de pesquisa histórica em todo o mundo, né, vou comprar livros na Inglaterra, vou comprar livros em toda a Europa, vou comprar livros, né, vou juntar o material e vou construir esse livro, vou escrever esse livro contra Jesus, mostrando que Jesus nunca existiu. E ele chegou em casa, a sua esposa era crente, da igreja metodista, e ele comunicou a ela: mulher, eu recebi uma sugestão de escrever um livro provando que Jesus não existe, provando que Jesus não é uma lenda, e vou começar esse livro, vou começar a juntar material e vou escrever esse livro. Ela: Deus tenha misericórdia da tua vida, eu vou orar por você. E ele então foi para o seu escritório e começou então a juntar, amealhar documentos, livros, né, literatura, né, da Europa, né, de todo canto, para que ele pudesse escrever aquele livro. E ele começou então nessa sua insana escrevendo o livro, chegou ao 4º capítulo. Mas quando ele chegou ao 4º capítulo, escrevendo contra Jesus, mostrando que Jesus não existia, ele pesquisava na Bíblia, ele pesquisava em outros livros. E quando ele, né, não esperava, ele estava escrevendo sobre Jesus, já estava no 4º capítulo, ele se viu então ajoelhado diante daquilo que ele tinha acabado de escrever, na época, máquina de escrever. E ele tinha então acabado de escrever algo, ele terminou, ele se ajoelhou e disse: Jesus, tu existe, transforma a minha vida, porque tu és o meu Senhor e Salvador. Ele confessou a Cristo naquele momento ali ajoelhado, correu para o quarto da sua esposa na madrugada. Ele disse: mulher, eu acabei de aceitar a Jesus, eu agora sou crente em Jesus, eu agora, né, Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E aí quando ele comunicou, ela se abraçou e disse: eu estava orando por isso, para que quando você estivesse escrevendo esse deslocado livro, Deus o convertesse, Deus falasse ao seu coração. E aí então ele perguntou a ela: e agora? O que eu faço com aquele livro que eu estou escrevendo? O que eu faço? Porque eu comprei material, né, de livros, né, de diversos países e tal. E o que eu faço agora? A mulher lhe sugeriu: escreva agora um livro sobre Jesus, testemunhando que Jesus é sim o Senhor e o Salvador do mundo. E aquele homem voltou à sua biblioteca e escreveu um dos romances que são tidos como um dos mais vendidos por todo o século XX. O título é Ben-Hur e o autor chama-se Leaves Wallace. Queridos, essa novela depois se transformou, né, em um filme conhecido, né, por todo mundo. Já teve 3, 4 refilmagens. E realmente Ben-Hur é uma história de um escravo, de um homem, né, poderoso, que se torna escravo e que depois encontra-se com Jesus. E tanto ele é liberto, né, não somente da escravidão física, mas da escravidão moral, espiritual, bem como sua mãe e sua irmã, que são leprosas, são curadas. E é um filme que retrata para nós que Jesus é sim o Senhor e o Salvador. Essa é a história de Leaves Wallace, o autor dos mais famosos da história do mundo, que escreveu Ben-Hur, que antes era ateu, mas se tornou cristão, seguidor de Jesus, porque reconheceu: Jesus é um sábio
inigualável. Ele existiu, Ele está vivo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E Ele transformou vidas e transforma vidas ainda hoje. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Podemos então concluir essa reflexão, entendendo que aqui Isaías nos dá um nome composto para Jesus, um nome composto para o Messias, Maravilhoso Conselheiro, que é uma reflexão sobre o guia inigualável que é Jesus, o orador inigualável que é Jesus, bem como o sábio inigualável que é Jesus. E aí a grande questão que se coloca para mim e para você é: temos então nos maravilhado com o Senhor? Temos então nos maravilhado com as orientações do Senhor, com as palavras do Senhor, com a sabedoria do Senhor? Ser cristão é, antes de tudo, alguém que está encantado, maravilhado com as palavras, com as práticas, com a sabedoria, com as orientações daquele que chamamos Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, oraremos no nome de Jesus. Pai Celeste, Deus poderoso, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, por esses 4 nomes pelos quais Isaías profetizou que o Messias seria chamado. E hoje, Senhor, meditamos, refletimos sobre esse primeiro nome composto, Maravilhoso Conselheiro. Deus, que cada um de nós possa cada dia estar maravilhado com o Senhor, maravilhado com as tuas orientações, com os teus conselhos, com as tuas palavras, com as tuas atitudes, com a tua sabedoria. Deus, não nos deixa, Senhor, esfriar, não nos deixa, ó Pai, estarmos vivendo a vida cristã de qualquer jeito, mas que estejamos encantados, entusiasmados, maravilhados, ó Deus, estupefatos diante dessa palavra, diante de Jesus, diante de tanta sabedoria, diante, ó Deus, de atitudes tão sábias, tão generosas, tão graciosas, que foram as ações e as palavras de Jesus. Em o nome do Senhor oramos e te damos graças. Amém. Amém, amados.